conversar com vocês um pouco a respeito de uma coisa muito importante, que vocês perguntam muito aqui, e tem né, ligam coisas como, por exemplo, missão espiritual, paranormalidade, tenho, não tenho, quero descobrir qual é a minha missão. Então, esse tipo de pergunta é muito comum aí quando, não é, as pessoas chegam aqui e querem passar com uma entidade espiritual, por exemplo, e perguntam a respeito disso, né? Mas tem muita coisa que, vamos dizer aquela brincadeirinha, né? Tem muita coisa que é mito e tem muita coisa que é realidade, né? Então, vamos ver se hoje a gente consegue, né, desvendar algumas coisas aqui e transformar algumas ideias que muitas vezes atrapalham ao invés de ajudar, né? Quem já pensou aqui na sua missão, por exemplo? Pode levantar a mão, quem já pensou aqui? Vocês pensaram o quê? Tenho, não tenho? Ou não, eu tenho certeza que eu tenho. Ah, não, não tenho. Como é que é? Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Todas as pessoas têm. Então, ó, missão tem a ver com propósito. Mas é a missão espiritual mesmo. Vamos lá. Porque tem missão de vida, né? Tem missão na maternidade, para quem é mãe, paternidade com os homens. Tem missão de trabalho, tem missão social. Mas é a missão espiritual. Como é que vocês pensam? Um compromisso, uma crença, uma dedicação. Um compromisso, uma crença, uma dedicação. O que mais? O que vocês acham? Vamos falar aí, vamos participar. Lembra que tem muito mito, mas também tem o que é real e verdadeiro. Então, vamos lá. Quando fala missão espiritual, vocês têm medo? Dá um medinho assim ou não? Ou vocês falam, ai, que legal. Hã? Essa risada aí tá meio estranha, né? Risada de quê? Sim ou não? Talvez, quem sabe, né? Quando chega nesse ponto, é uma das questões que... E agora? O que é missão espiritual, né? E aí? Aí já conecta com o quê? Sensibilidade espiritual, mediunidade, paranormalidade. Aí você já olha e fala assim, mas eu não sei, acho que eu não sinto nada, não tenho não. Não é assim? Começa a investigar a sua sensibilidade, se ela tem algum sinal de paranormalidade ou não. E aí você fala, não tem. Não tem, então não tem missão. Mas a realidade, vamos dizer, isso é um mito. Não se deve conectar, porque primeiro, todos nós somos paranormais. Todos nós temos sensibilidades que já são pertencentes ao físico, né, nosso, que tem a ver com os sentidos, e todos nós temos sempre algo a mais do que isso. Não, eu não tenho. Todos nós temos, todos nós. Às vezes uns percebem mais, outros percebem menos, não é? Às vezes você está distraído de você mesmo, está distraído. Nossa, mas eu já tenho uma certa idade, eu passei a vida distraído? Pode ser. Pode ser. Você ficou mais preocupado com outras coisas, esperando grandes sensibilidades aparecerem. E também porque existe uma outra crença, que aí também é um outro mito, vamos assim dizer, que a paranormalidade ela vem pronta. Tem ou não tem? É ou não é? Ela vem pronta? Não, mas não, em mim não tem nada pronto aqui, eu não percebi nada. Muito bem, então eu não tenho. Percebe? A cabeça vai fazendo esse raciocínio. Então, se eu não tenho essa paranormalidade em mim, então, não sei, acho que não. Também missão espiritual vai pelo mesmo caminho. Não tenho missão espiritual.
E não é isso. Nada em nós é pronto. Nós já trouxemos com a gente uma série de coisas que já vieram conosco de acordo com aquilo que a gente combinou lá no plano espiritual antes da gente voltar. Isso sim, coisas que a gente já desenvolveu em outras vidas, que a gente pode chamar de talentos, né? Já desenvolvidos em outras vidas, em outras existências. Isso tudo está na nossa essência, na nossa bagagem. Quando a gente volta, a gente já volta com ela. Se tem uma bagagem que a gente realmente traz, é essa. É o que a gente já se desenvolveu em outras existências, em outras vidas, em outros tempos. Isso a gente não perde. E algumas tendências que também a gente traz para transformar. Isso também a gente traz com a gente. Então, como nós não somos perfeitos e perfeição não existe, não existe. Na natureza, nada é perfeito, tudo é harmônico. Essa é a lei natural, a lei da harmonia e não a da perfeição. Para nós, tudo que é harmônico parece perfeito, então a gente chama de perfeito, mas não é. Não tem duas folhas iguais, né? Não tem duas árvores iguais, nem da mesma espécie. Nós somos seres humanos, mas também não somos iguais. Cada um de nós é numa individualidade. E essa é a bagagem que a gente traz para cá. O que a gente já desenvolveu em outras vidas e o que a gente tem que se melhorar. Coisas que a gente traz para resolver na vida atual. Então, essa bagagem essencial dos talentos e de tudo que a gente já viveu e já construiu em outras existências, elas voltam com a gente, incluindo missão, paranormalidades, né? Que são essas sensibilidades a mais. Isso a gente traz. Mas não podemos esquecer que quando a gente chega aqui, a gente está num outro corpo, um outro cérebro, né? Uma outra vida, um outro tempo. E nós precisamos fazer o quê? Resgatar essa memória, que também chamamos de memória ancestral, mas aqui a gente tem que fazer tudo outra vez. Sim. E não vale, né, Rami? Já fiz lá atrás, vai ter que fazer tudo de novo nessa vida? Vai. Porque essa vida, para nós, tudo é novo. Então, a gente traz o potencial, traz tudo que a gente precisa para fazer a vida que a gente precisa e chegar onde a gente precisa chegar. Só que vai ter que se desenvolver, vai ter que estudar, vai ter que construir isso tudo novamente. E aí que é o bonito, né? Você pensou você chegar assim, tudo prontinho, não tem nada para fazer? Você não ia ter nem vontade de fazer nada, não ia. O que nos move é exatamente a gente se desenvolver e ir alcançando os nossos propósitos em relação a nós mesmos, em relação à nossa vida, e descobrindo esses potenciais que a gente trouxe, mas ficou meio esquecido, porque não é fácil assim a gente resgatar memórias ancestrais. Precisa de um caminho, precisa de um jeito para fazer isso, para você chegar, né, lá nesse profundo, que muitas vezes está até no inconsciente, e ir resgatando isso. E formando o quê? O nosso quebra-cabeça, pegando as peças e colocando uma peça aqui, outra ali, outra lá, outra lá. E reunindo isso com aquilo que a gente chama de intuição, por exemplo, e que eu prefiro falar de percepção. A percepção é muito além da intuição. Percepção. E isso é algo que é fundamental
para ser desenvolvido quando se quer e se pensa em saber alguma coisa de si mesmo, da missão, daquilo que você trouxe ancestralmente com você, não é? Daquilo que está além da normalidade, porque na realidade esse nome para mim está errado, porque todos nós somos mais, né, além do que se fala que é normal. Então, o que é normal? Também não sei. Aqui no nosso dia a dia, o que mais a gente convive aqui com pessoas que estão dentro do que se chama da não normalidade. É a maioria que vem buscar, que vem querer saber algo sobre si, se desenvolver e ter algum contato com a espiritualidade, já possui, de alguma forma, essa expressão além da normalidade. Então, para nós aqui, a gente está muito acostumado a conviver com fenômenos espirituais, com entidades espirituais, com percepção, com visão além e um monte de outras coisas maravilhosas. Que a partir do momento que você convive com isso, você começa até a aceitar isso como sendo normal. E você passa a pensar assim: nossa, mas quem não é assim, não é normal, né? Porque o nosso mundo aqui é espiritual e de pessoas que chegam aqui com muita coisa boa, bacana, mas às vezes sem saber o que faz com elas, né? E também afastada, não é, da sua missão espiritual. Até aí tudo bem? Tá dando para entender aqui o caminho do raciocínio? Então tá bom. Então vamos continuar, não é? Vamos continuar. Então já vimos algumas coisas aí, né, que são mitos, e estamos começando a pôr um pé assim um pouquinho mais, né, naquilo que é mais consciente dessa questão de missão, tá? Existem várias formas de se entrar em contato com a sua paranormalidade, com a sua sensibilidade além, com as suas percepções, com a missão, né? Tem várias formas. Uma delas é perguntar para quem pode responder, ou para uma entidade espiritual, ou para um dirigente espiritual, não é? Ou participar de um trabalho que faça, né, com que você consiga ir buscar essas informações dentro de você, né? Aí entram também um pouco os estados alterados de consciência, porque você vai precisar ir mais profundo, não é? Então, são trabalhos que são específicos, de muita responsabilidade e seriedade, mas que é um caminho seguro para você se né, se descobrir. Autodescobrimento, isso é importantíssimo. Quando se fala de autoconhecimento, precisa colocar aí essa descoberta, esse período de descobrir quem que eu sou, de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, que lugar que eu pertenço. Isso também é importante. Pertencimento, que lugar eu pertenço? Tem muitos locais espirituais, né? Nossa, Brasil é o país da espiritualidade. Mas qual deles? Qual deles? Qual desses lugares eu pertenço? Então, isso é uma outra questão extremamente importante. Que às vezes uma pessoa ela passa muito tempo num lugar e depois ela descobre que aquele não era bem o lugar que ela precisava estar. Foi bom, foi ótimo, nada acontece por acaso, não se esqueçam disso. Mas quando ela chega no lugar que ela realmente pertence, por ancestralidade, aí sim o potencial dela flui. Ela cresce como pessoa, ela se sente feliz, ela sente que ela
encontrou a família espiritual e também, né, as pessoas que são partes desse local também se reconhece e se sente em casa. E quando você se sente em casa, aí você descobre um outro mundo, porque você está falando da sua casa, do lugar que você pertence. Esse momento de reconhecer o pertencimento a um lugar é muito forte. E é algo que não tem assim, só quando você passa por esse momento, que você realmente entende a força que é você reconhecer o lugar que você é, de alma, de ancestralidade. É uma alegria, é uma felicidade, é um preenchimento, é uma cura muito grande. Porque antes disso, normalmente, o que se sente? Saudades. Saudades de uma coisa que não se sabe o que é. Eu sinto saudades. Nada, ai, não sei, chega um determinado momento eu sinto saudades. Não sei, eu vou num lugar, vou no outro, vou no outro, no outro. Quando você descobre e reconhece, eu pertenço a esse lugar, esse sentimento de saudades, ele desaparece. Então, isso já é um sinal de que você realmente se encontra no lugar que você precisava, que é a sua casa, o lugar que você se reconhece, o lugar onde você vai se desenvolver, vai crescer, vai se tornar um ser muito melhor e vai se sentir completo, completo, completo. Essa sensação de, sabe, de estar essa coisa de estar completo, porque antes você sentia que tinha uma coisa que não se encaixava, que você não, por mais que você lesse, estudasse, ou fosse, aquilo não preenchia totalmente. Então é como se houvesse assim um encontro das partes internas, sabe? Que estavam desencontradas e elas passam a entrar num alinhamento e aí você se entrega e começa a sua jornada de uma forma diferente, né? Mas aí vem a seguinte pergunta, mas que lugar é esse, né? Onde que eu vou achar esse lugar? Onde que eu vou achar? Que lugar que é? Onde que é? Bom, primeiro, eu sempre acreditei, acredito e tenho certeza disso, que o plano espiritual é quem direciona. Que cada um de nós vai chegar no lugar que precisa. Ou reconhecer que é o seu lugar de verdade, ou às vezes é um lugar de passagem, onde você veio porque você precisava daquela energia, receber aquela cura, aquela orientação. Mas quem direciona de fato é o plano espiritual. Porque você vai para onde o plano espiritual te direciona. São eles que direcionam a gente. E você chega. Ai, Rami, será? Será que no meu caso não vai dar endereço errado? Eu tenho certeza que não. Não. Vamos dizer assim, numa brincadeira, a gente já é um endereço errado, né? Mas eles não. Então, eles corrigem esse endereço errado. Eles realmente direcionam a gente para onde a gente precisa chegar. E olha que é um trabalho árduo do plano espiritual. Vocês imaginem a gente nascendo aqui num planeta, chegando numa família, e às vezes você nasceu numa cidade e você vai ter que chegar muitos e muitos quilômetros distante, às vezes é até de um país para o outro. Você nasceu lá não sei aonde, não sei, e vem parar aqui no Brasil. E de repente é aqui que é a sua casa, é onde você precisa cumprir a sua missão, onde você precisa chegar, né? É de estado, é de cidade, pessoas. Imagine o trabalho, é uma grande teia, reunir pessoas com pessoas.
É muito trabalho isso. Para depois a gente achar que, o quê? Ah, não deu certo, não era. Ah, não tem nada a ver com isso. Ah, foi uma coincidência, não é? Porque aí entra o racional e a gente esquece que, né, existe todo essa condução espiritual. Mas dentro de tudo isso precisa também haver uma coisa muito importante, que é o quê? Entrega. Precisa ter entrega. Às vezes a gente não tem respostas para tudo que a gente precisa na hora que a gente quer. Essas respostas vão vindo a partir do momento que eu vou caminhando pelo caminho. Não vai vir tudo de uma vez. Não vai, de jeito nenhum, porque a gente não consegue receber orientação tudo de uma vez, uma informação tudo de uma vez. A gente precisa ir recebendo, e recebendo, e recebendo. Se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Construindo, dando os passos no caminho. Tem uma sabedoria incrível, que é assim: eu me conduzo no caminho que me conduz. Eu vou falar de novo. Eu me conduzo no caminho que me conduz. Porque todo caminho conduz. Todo caminho conduz. Mas se eu não me conduzir no caminho que me conduz, muitas vezes o caminho está me direcionando para um lado, eu estou indo para o outro. É ou não é assim? Eu estou olhando aqui para vocês. É ou não é? É assim. Porque a gente é mestre nisso. Ah, não, é para lá. Não, era para cá. O caminho está te conduzindo. Então, você precisa se entregar. E tudo isso para descobrir a sua missão, hein? Olha só. Para desenvolver as suas percepções, né? Para você trabalhar espiritualmente. Ai, mas tudo isso dá muito trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, sim. O que não dá trabalho nessa vida? Me digam. Vocês sabem de alguma coisa que não dá trabalho? Eu não sei. Para mim, tudo é trabalho. E trabalhar por um propósito assim é muito prazeroso, porque você vai se descobrindo e descobrindo sua missão. Tem uma outra coisa importante, que é algo que eu insisto muito, que tem a ver com os locais que já existem um trabalho efetivamente, né, manifestado, organizado, com muitas pessoas. Escolher lugares assim facilitam esse descobrimento de si mesmo e te conduz de forma mais rápida para você chegar aonde você precisa chegar com mais segurança. Porque trabalhar com o espiritual não basta só falar assim: ah, você tem vontade, né? Você também tem, você também tem, eu vi que você tem uma sensibilidade, você também tem. Ah, vamos juntar nós, vamos fazer alguma coisa espiritual? Não. Não é assim que a coisa se dá. Antes da gente nascer, isso já vem. Já foi um acordo feito no espiritual, sejam quais forem as entidades, não importa que segmento seja, não importa. Isso já é de lá para cá. Já vem do espiritual para a matéria. Não é assim, vamos lá, vamos juntar, eu tenho sensibilidade, eu vou fazer, eu sou do bloco do eu sozinha. Não, também não é bem assim. Porque uma pessoa sozinha, ela não consegue trabalhar o tanto que ela trabalha se ela estiver reunida num local, né?
Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem, que um local espiritual, ele precisa de proteção, ele precisa de uma imensidão de espíritos para fazer o trabalho acontecer, para poder auxiliar, para poder estender uma energia de cura, para poder passar uma orientação. Então, por isso que se chama trabalho, porque é um grande trabalho mesmo. É um grande trabalho, tanto da parte deles quanto da nossa parte. Porque eles também trabalham de forma o quê? Organizada. E se não tiver essa ordem de organização, as coisas não fluem, né? Não fluem. Mas eu estou passando isso para vocês para ir abrindo, sabe? Para ir abrindo um pouquinho a visão de vocês. Não que vocês já não tenham uma visão adequada, não é isso que eu estou falando, mas é importante vocês saberem que o trabalho espiritual é parte da missão de cada um. E essa missão, ela é cumprida de dentro para fora. Não é obrigado. Ninguém é obrigado. Eu não sou obrigada a estar fazendo aqui o que eu faço. Ninguém que está aqui é obrigado a fazer nada. Não é porque nós temos paranormalidades que nós somos obrigados. Não. Não, isso é um outro mito. Só quem tem algum tipo de, de coisas a mais tem obrigação de cumprir missão. Mito. Realidade. Todos têm missão de trabalhar e de fazer alguma coisa de bom, já que todos são espiritualistas. Um espiritualista que só passa de casa em casa batendo para pedir, não. Precisa entender que o maior prazer não é pedir, o maior prazer é trabalhar. É trabalhar, fazer a coisa acontecer. Trabalhar com a espiritualidade é tudo de bom, porque eles nos ensinam uma visão completamente diferente do que a gente faz aqui na matéria, nesse planeta, que um quer engolir o outro, não é verdade? Se não fosse assim, não tinha tantas pessoas pedindo ajuda, e se queixando. Não, porque passou a perna, não, porque me roubou, não, porque me traiu, não, porque não sei o quê. Não é assim? Então, a gente aprende demais com a espiritualidade. E lembra da ancestralidade? A gente precisa também entender que a gente tem histórias lá para trás. E que algumas partes ficaram soltas dessa história. E a gente precisa completar, para a gente poder evoluir. Porque daqui a pouco, nenhum de nós vai estar aqui mais. Todos nós vamos passar para o lado de lá. E vamos levar o quê? Você trouxe uma bagagem, o que você fez com ela? Às vezes a sua bagagem fica menor do que a que você trouxe. Já pensou? Que horror isso? Aí é difícil. A gente precisa levar uma bagagem melhor do que a gente chegou aqui. E se nós somos espiritualistas e sentimos coisas a mais, a gente precisa comungar com essas percepções e sensibilidades a mais e disponibilizar isso para a evolução nossa, do outro e do planeta. E isso é missão. A Miss Maia é uma guardiã, ela me assiste, mas ela é uma guardiã de comando. E um dia ela chegou assim, conversando aqui, com o pessoal, nós estávamos num trabalho espiritual diferente, só do feminino, vocês sabem que eu também trabalho com o feminino, direto. E ela chegou e falou assim, qual é o melhor caminho para... Qual é o melhor caminho para esse caminho? Aí cada um foi falando uma coisa, é o caminho do Tubacuaçu, é o caminho das leis naturais, é o caminho da natureza, o caminho do amor, e foi.
Aí, quando chegou no final, ninguém já tinha esgotado as opções. Aí ela virou e falou assim: o melhor caminho é aquele que nele você precisa caminhar. Então não tem o melhor caminho. A gente que precisa encontrar esse caminho. E quando encontrar, segurar bem forte e não largar. E não largar. Porque quando a gente chega no caminho certo, gente, é meio caminho andado. Para falar de caminho, né? Terminar no caminho, é meio caminho andado. Então, que vocês hoje tenham uma noite maravilhosa, que vocês sintam as energias boas hoje das entidades guardiãs que estão no trabalho hoje, que vocês entrem, sabe, com a boca calada, com a mente calada e com o coração aberto para receberem, para receber. Não precisa falar nada, não. Eles sabem tudo. E sabem exatamente o que você precisa receber. E sinta, abre as suas percepções para sentir, com a mente tumultuada e com a fala só no petitório, né? Preciso disso, que não sei, não dá certo, minha vida. Não. Vamos abrir as percepções. Hoje não estamos falando de percepções. Vamos abrir as percepções. Feche os olhos, se entrega e sinta. Sinta o que você está recebendo. E vá para casa feliz. E sustente o que você recebeu hoje. Rishikayara. Porém, até muito obrigada de vocês terem ouvido, né, e ter me permitido poder ter falado com vocês. E vamos trabalhar.